Estes são os tópicos da Parashá Vayeshev. Yosef enfurece os seus irmãos. A venda de Yosef, Yehudá e Tamar. O nascimento de Pérez e Zerah. Yosef na casa de Potifar. E Yosef interpreta sonhos na prisão. Vayeshev significa se estabeleceu. E, à primeira vista, esse nome parece um tanto quanto inadequado para essa porção, pois ela começa dizendo que Yaakov se estabeleceu, aludindo à ideia de que finalmente Yaakov encontrou paz e descanso na sua jornada, quando na verdade essa Parashá relata uma das fases mais difíceis da vida de Yaakov, quando Yosef, o seu filho amado, o seu filho preferido, lhe é retirado. Então, qual é a coerência entre se estabelecer e perder a paz, entrando para uma fase de turbulência e de muitos sofrimentos? A ideia não deveria ser o contrário? Os patriarcas, eles foram peregrinos, enfrentaram adversidades, muitos altos e baixos em toda a sua jornada de vida. E claro, para todos aqueles que trilham um caminho, o desejo é se estabelecer. Mas isso não indica que, ao encontrarmos um lugar de parada, encontraremos de fato ali um estabelecimento. Isso indica também que existe uma diferença entre estabelecer-se fisicamente para estabelecer-se espiritualmente, sendo possível sermos peregrinos, encontrando paz, e também o oposto, estarmos estabelecidos, mas sem paz. A vida é uma grande jornada, não importando se estamos andando ou parados, se estamos em movimento ou se estamos estabelecidos. A verdade é que em qualquer circunstância estaremos enfrentando altos e baixos, mas podemos estar estabelecidos em qualquer uma dessas circunstâncias, se, claro, estivermos firmados em Deus, crendo que o estabelecer-se definitivo chegará muito em breve nos dias do Mashiach no mundo vindouro. Por que Yosef contou seus sonhos aos seus irmãos, sabendo que eles o odiavam? De acordo com o Sforno, Yosef era imaturo e ele agiu com imprudência. No entanto, de acordo com a opinião de Shal HaTorah, a menos que um sonho seja relatado aos outros, ele não se materializa. Como Yosef quis que os seus sonhos se concretizassem, ele relatou aos seus irmãos. Mas, inevitavelmente, isso os fez odiá-lo ainda mais. Já na opinião de Or HaChaim, Yosef quis indicar aos seus irmãos que não era prudente odiá-lo, porque um dia eles precisariam dele. Por que a história de Yehudá e Tamar é relatada aqui? De fato, nessa parashá, a história de Yehudá e Tamar parece interromper o relato dos acontecimentos referente à vida de Yosef. Mas isso serve para nos ensinar que os irmãos de Yehudá o rebaixaram de sua posição elevada, ao verem a angústia do seu pai. Eles disseram: você nos disse para vendê-lo. Se você tivesse nos falado para devolvê-lo ao nosso pai, nós o teríamos escutado. Ainda podemos pensar na consciência de Yehudá diante do convívio com o seu pai Yaakov, a ponto de ele não suportar permanecer entre os seus irmãos na casa do seu pai. Uma vez, é claro que Yehudá protagonizava a responsabilidade do fato de terem vendido Yosef e terem mentido ao pai que ele tinha morrido. Talvez por não suportar conviver com o seu pai,
diante de tanto sofrimento, Yehudá partiu. E em sua partida, ele também enfrentou muitos sofrimentos. Isso também nos ensina que o sofrimento é bom para nos levarmos à reflexão, ao arrependimento dos nossos atos de injustiça. E foi depois destas palavras que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em Yosef. Deita comigo, ela disse. Ele, Yosef, inflexível, recusou. Sempre que estudamos a história de Yosef, damos um grande destaque e também ficamos impressionados com a sua postura diante de uma tentação. Tentação essa que, em um primeiro momento, apresenta uma conotação sexual. Mas não querendo alterar ou distorcer os fatos, nunca passa pela nossa cabeça que Yosef pode não ter sentido uma tentação sexual. A verdade é que nós não sabemos se a mulher de Potifar foi atrativa aos olhos de Yosef. Mas uma tentação que nós podemos ter certeza que Yosef enfrentou é que através dessa oportunidade, Yosef poderia se estabelecer, Vayeshev. Depois de tantas coisas ruins que aconteceram na vida de Yosef, nessa nova jornada, tudo era muito instável, imprevisível, inseguro. Que perspectivas e segurança Yosef poderia ter? Porém, Yosef estava indo muito bem na casa de Potifar. E se ele se deitasse com a sua mulher, ele poderia garantir ainda mais a sua permanência na casa de Potifar, uma vez que a sua mulher o elogiaria Yosef para mantê-lo na sua casa. Então a maior tentação de Yosef foi tentar garantir alguma coisa na sua vida pelas suas próprias forças, através de atalhos, ao que ele recusa. Sabemos então que ele é difamado e acaba numa prisão. Como a Parashá Vayeshev significa se estabeleceu, isso nos ensina que não vale a pena tomar atalhos para se estabelecer. Olha, qualquer forma de nos estabelecermos através dos nossos próprios meios, cedo ou tarde, a nossa vida entrará em ruínas. Mas, se seguirmos a jornada com Deus, por mais longa que ela pareça, quando nos estabelecermos, será definitivo e para sempre. Yosef poderia ter garantido longos anos na casa de Potifar, mas um dia finalmente ser descoberto e até mesmo morto. No entanto, ele preferiu obedecer a Deus e sofrer um pouco mais e se tornou governador do Egito e um dos principais nomes da Torá. Os irmãos de Yosef estavam ocupados com a venda de Yosef. E Yosef estava ocupado com seu luto e seu jejum. Reuven estava ocupado com seu luto e seu jejum. E Yaakov estava ocupado com seu luto e seu jejum. E Yehudá estava ocupado buscando uma esposa. E Deus estava criando a luz de Melech HaMashiach. E isso se refere a Peretz, o ancestral de Mashiach, que nasceu de Yehudá e Tamar. Havia no buraco cobras e escorpiões. Horas, Reuven não temia que as cobras e escorpiões ferissem Yosef? E neste caso, como ele planejava devolvê-lo ao seu pai? O versículo declara: para salvá-lo. Reuven tinha certeza que os seus irmãos prejudicariam Yosef, pois ele sabia o quanto eles o odiavam, o quanto desejavam matá-lo. Reuven disse: é melhor lançá-lo num buraco cheio de cobras e escorpiões do que entregá-lo àqueles que o odeiam e que não têm nenhuma compaixão por ele. Pois num lugar com cobras e escorpiões, se um homem for íntegro, Deus realizará um milagre para ele e o salvará. Ou às vezes ele é salvo pelo mérito de seus pais. Mas uma vez entregue nas mãos de inimigos, poucas
são as chances de fuga. Deus escolheu Abraham, Isaac e Yaakov para, através deles, traçarem uma genealogia que traria o Mashiach, Yeshua, Jesus. No entanto, depois de Yaakov, demorariam muitas gerações para que Yeshua chegasse. Mas, para demonstrar o seu plano, propósito e do que se tratava a promessa, Deus já concedeu a Yaakov, na sua primeira geração, um filho que exemplificaria em vários níveis, perspectivas e aspectos, quem seria o Mashiach e quais os acontecimentos que envolveriam a vida do Mashiach. E é justamente na vida de Yosef que nós vemos Yeshua, o Mashiach, de uma forma clara. E dentro de tantos parâmetros comparativos entre Yosef e Yeshua, eu gostaria de falar sobre a túnica. Yaakov, o pai, amava o seu filho Yosef mais do que os seus irmãos. E eis que Yaakov presenteia Yosef com uma túnica talar, evidenciando assim o seu amor e preferência por Yosef. E justamente após receber a túnica, os irmãos de Yosef passam a odiá-lo ainda mais. E é neste momento que os problemas, as lutas e as dificuldades de Yosef potencializam, ganham força. Quando Yeshua vai até Yohanan para ser imergido, o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, vem sobre Yeshua, ao que uma voz declara: "Este é o meu filho amado, ele é quem me dá muito prazer." Dentre todos os filhos de Israel, é sobre Yeshua que a voz de Deus declara a sua preferência. Assim como o pai Yaakov declara e demonstra sua preferência sobre Yosef, o seu filho, Deus o Pai declara sua preferência sobre Yeshua, o seu filho. E a túnica? Isso foi depois de receber a túnica que o propósito e o desígnio de Deus para a vida de Yosef começam a criar forma e serem desenvolvidos. Na vida de Yeshua não é diferente, porque após o batismo, após receber a túnica, o Espírito de Deus sobre a sua vida, Yeshua começa a viver também sofrimentos, indo primeiramente para o deserto, para ser tentado. Afinal de contas, o Espírito Santo aqui, nessa comparação, está sendo representado por vestes. Yosef também foi tentado. E quando ele fugiu da mulher de Potifar, ela ficou com suas roupas, as roupas de Yosef em suas mãos. Mas ele foge, perdendo as suas roupas físicas, mas não perdendo as suas vestes espirituais. Yeshua no deserto, sendo tentado por Satanás, era na verdade uma tentativa de retirar dele a sua túnica, de retirar dele o Espírito de Deus. Mas Yeshua venceu, e assim como Yosef, ele dá sequência no seu propósito, no seu chamado. Até que um dia Yeshua morre, e as suas vestes, a sua túnica, também é repartida. Mas a semelhança de Yosef, que perdeu as suas vestes nas mãos de ímpios, que o sentenciaram e o condenaram, Yeshua não perde a presença de Deus, o Ruach HaKodesh, que o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E assim como os irmãos de Yosef e toda a geração daqueles dias contemplaram Yosef no governo do Egito, nós também veremos. E todos os povos verão Yeshua assentado no trono, reinando sobre a terra e estabelecendo o reino de Deus.